Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos no sábado, o sábado em que nós já sabemos da morte de Jesus. Jesus está no sepulcro, no túmulo, guardado pelos soldados romanos. E agora os discípulos estão todos num momento de muita tristeza, de muita dor, sofrendo a morte e o luto do Mestre, mas nós cremos também que há uma expectativa no coração de alguns dos discípulos, de alguns daqueles que Jesus havia falado. Porque Jesus, durante o seu tempo de ministério, ele anunciou várias vezes que ele iria morrer, mas também que ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas nesse momento, no sábado, é o momento de refletir sobre a dor, sobre o sofrimento. É um tempo de silêncio, de espera, de aguardo, para ver o que Deus há de fazer no meio do seu povo. Durante a semana nós vimos vários irmãos da nossa IPI Carlos Lourenço compartilhar conosco um pouco da trajetória de Jesus, da última semana de Jesus, onde nós entendemos que é uma semana muito santa, muito sagrada. Quando Jesus ele chega em Jerusalém ele enfrenta várias situações, ensina no templo, revela aqueles que são os fariseus, os que falam em nome de Deus, porém não acreditam no poder de Deus. Jesus também tem um momento de ceia com seus discípulos, porém ele é traído por um deles, Judas Iscariotes. E após isso Jesus Cristo é preso, sofre muito, passa por muitas lutas, açoites, humilhação, e ele carrega sua própria cruz. E ontem, na sexta-feira, ele morre por amor de cada um de nós. Se sacrifica com o sofrimento, um terrível sofrimento na morte de cruz. Mas tudo isso por amor de cada um de nós. Por isso eu quero continuar essa jornada dessa semana lendo mais uma parte da história da morte e da ressurreição de Jesus, e especificamente hoje eu quero ler em Mateus capítulo 27, do versículo 62 ao 66. Vamos ouvir a leitura da palavra. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não puderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo, e o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Esta era a preocupação de muitos dos líderes religiosos daquela época e também do governador, de que o que Jesus anunciou realmente viesse a acontecer, que é ele ressuscitar ao terceiro dia. Eles tentaram criar um meio
de fazer com que os discípulos não inventassem essa história. Mas nós já sabemos que não seria uma história inventada. Na verdade, eles foram montar o guarda, mas aconteceu algo incrível no terceiro dia, no domingo, bem de manhã. Mas por hora eles estavam ali preocupados, ansiosos, dizendo inclusive que foi uma grande mentira que Jesus e os discípulos fizeram, dizendo que Jesus era filho de Deus. E agora estavam com medo deles estarem errados e os discípulos e Jesus estarem certos. Então eles pegam e fazem essa estratégia, selam o túmulo e ficam de guarda. Mas isso não seria possível segurar o poder de Deus. Mas sobre isso, sobre esse grande poder de Deus se realizando, nós vamos falar amanhã, no domingo, quando nós teremos nosso culto de Páscoa. Nós iremos às 8 horas da manhã tomar um delicioso café de comunhão, celebrando e nos alegrando pelos feitos de Deus. E às 9 horas nós teremos nosso culto de gratidão a Deus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido todos vocês para terminarmos essa jornada desta semana amanhã, um momento de grande alegria e de grande celebração. Espero que todos possam estar presentes. Amanhã também poderemos tomar a ceia do Senhor todos juntos, para lembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Hoje eu quero fazer uma oração por vocês e com vocês, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, mas esperando algo novo e poderoso nas nossas vidas através do poder de Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque tudo que Jesus anunciou no seu ministério era verdade. A palavra de que ele era filho de Deus sempre foi verdade. E ficou provado quando ele se entregou na cruz do Calvário e quando ele ressuscitou no terceiro dia. Nós agradecemos porque, mesmo no meio da angústia, do luto e do sofrimento, sempre haverá uma esperança para aqueles que confiam na palavra de Jesus, para aqueles que olham para Jesus e esperam nele. Por isso, Deus, assim como os discípulos aguardavam algo novo no domingo de manhã, que nós, em nossas vidas atualmente, possamos aguardar sempre algo novo vindo das tuas mãos. Que o Senhor faça algo novo nas nossas famílias, algo novo nas nossas vidas, algo novo na nossa IPI do Carlos Lourenço. Que o Senhor possa fazer algo poderoso, Pai, em todos os momentos das nossas vidas. Que a gente nunca perca a esperança, que a gente nunca desanime em meio às lutas e o sofrimento, mas que a gente acredite que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que nós possamos sempre olhar para o Deus ressurreto, para Jesus vivo, que transforma e que muda as nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Nos vemos amanhã, no domingo de Páscoa, na presença do nosso Deus. Um abraço e boa noite.